tarde, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. Hoje o nosso convidado é um empresário português, empreendedor, cofundador do grupo Optimistic, é doutorado em gestão, mestre em gestão de empresas na área de comércio internacional, autor também de diversos livros de marketing e oriundo de Leiria. Haveria muito mais a dizer, mas vamos ouvi-lo pela voz do próprio. Conosco hoje temos o Dr. Bruno Valverde Cota. Olá, Doutor, é um gosto tarde, recebê-lo. Prazer, para nós é um prazer também termos a oportunidade de falar e recebê-los aqui nas instalações do Business Club do World Trade Center de Lisboa, do qual somos membros fundadores e espero que usufrua e tenha uma boa experiência durante esta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu começava por lhe perguntar, falando um pouco da Optimistic, que nasceu com o nome que transmite uma filosofia de vida, uma filosofia de gestão. Como é que o otimismo se traduz na cultura organizacional e mesmo até nas decisões estratégicas que são tomadas para a empresa? Aliás, o optimismo, ainda mais face à conjuntura mundial que nós temos, nunca foi tão preciso como agora. Mas, para ter uma ideia, a marca Optimistic não surge de forma ingênua. Ela, na realidade, é uma decisão estratégica. E porquê? Porque, como sabe, nós somos uma empresa industrial que produz grande maquinaria, equipamento rotativo, compressores, ventiladores, sopradores, nomeadamente para a indústria petrolífera e para a indústria petroquímica. E nós, efetivamente, achamos que num setor tão exigente como este, ser otimista significa acreditar que há sempre uma solução melhor. Conseguimos sempre ser mais eficientes, mais sustentáveis e mais inteligentes. E nessa perspectiva, a filosofia que está por trás da marca Optimistic é mesmo essa de termos uma cultura onde não aceitamos que foi sempre assim, deve ser o correto, mas sim acreditamos que podemos encontrar sempre uma melhor solução para aquilo que nós estamos a fazer. Partindo desse princípio e que estamos atendendo às circunstâncias também no contexto empresarial que, como o Soutor disse, e bem, não tem que ser sempre assim, há que mudar e, portanto, um contexto que se apresenta em aceleração constante, quer em termos tecnológicos, quer em termos sociais, quer em termos humanos. Qual é, no ponto de vista do Soutor, o principal desafio de liderar uma equipa como esta da Optimistic nestes tempos? Como sabe, nós somos, na prática, uma empresa de engenharia e, por isso, a tecnologia faz parte do nosso ADN. Claramente, sempre foi, hoje é e no futuro ainda será mais, o mais relevante e o maior desafio está relacionado com o voltarmos, o back to basics. No fundo, de normalmente termos também presente na nossa atividade empresarial que o lado humano, o lado sustentável, o lado de termos um papel social na sociedade é extremamente relevante. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós, como sabe, temos vários mercados, mas um dos nossos principais mercados é o Middle East, o Médio Oriente, onde infelizmente neste momento estamos deparados com uma guerra que não sabemos quando é que vai terminar. Quando ela começou, eu, graças a Deus, tive a felicidade, ela começou num sábado e eu 6 horas antes tive um voo de Dubai para Lisboa e consegui chegar cá são e salvo, sem ter que ficar fechado nos Emirados Árabes. Como sabe, o espaço aéreo fechou no sábado seguinte. Todavia, não tivemos a mesma felicidade com alguns colaboradores que tínhamos noutras geografias e que ainda lá estão. Temos 2 colaboradores no Iraque, temos um no Paquistão, tínhamos na altura também em Oman e temos um colaborador também num outro país que aquilo que nós queremos fazer é trazer a família
Isto tem muito a ver com relações humanas. Tem muito a ver com o facto de, para além de termos um recurso humano, termos consciência que temos um ser humano. Há alguém que, por trás do trabalho, tem uma família, que tem necessidades familiares e que nós, como entidade patronal, temos uma responsabilidade acrescida de os apoiar, de os orientar e de os ajudar, nomeadamente nos momentos mais complexos e difíceis, como é o caso. E falámos de colaboradores portugueses ou colaboradores de outras nacionalidades? Nós temos colaboradores portugueses, que são uma minoria, e considerando o grupo, por isso considerando também as fábricas, da Índia, do Paquistão, dos Emirados Árabes, do Iraque, da Rússia, da Ucrânia, temos do Bangladesh, da Polónia, temos uma grande diversidade de nacionalidades no nosso grupo. E porquê? Porque aquilo que nós fazemos são competências distintivas. Para ter uma ideia, nós somos a única empresa na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, que produz equipamento rotativo. Ou seja, tem outras empresas que produzem também tipo bombas, mas compressores, ventiladores e superadores, esta empresa portuguesa está a lutar contra grandes tubarões a nível mundiais que têm mais de 100 anos de existência. E para isso precisamos de competências muito distintivas ao nível da engenharia. Porque, como lhe disse, nós somos uma relojoaria suíça na indústria do equipamento rotativo, porque construímos soluções de engenharia à medida para as necessidades dos nossos clientes, que normalmente são refinarias, petroquímicas, indústria mineira, indústria farmacêutica, alta indústria. Com essas diversidades de nacionalidades e certamente colaboradores bem qualificados para esse tipo de trabalho, como é que o Sr. gera aqui esta equipa de uma forma tão distante, ao fim e ao cabo, mas que tem que estar, de alguma maneira, o mais próximo possível? Como é que se gera tudo isto, doutor? É um desafio que temos, mas se fosse fácil, nós não seríamos precisos. E por isso o facto de termos uma grande disparidade geográfica adiciona alguma complexidade à forma de gestão, mas por outro lado também tem algumas vantagens porque nos permite estarmos mais próximos dos nossos clientes e estarmos mais eficazes para darmos uma resposta pronta àquilo que eles mais precisam. E hoje em dia a distância não é física, a distância é mais emocional e humana. E sinceramente não vejo isso como uma dificuldade, mas sim até como uma mais-valia, como lhe referi, em termos de proximidade. E também eu agora estou aqui e daqui a 7 horas posso estar no Dubai. Hoje em dia é tudo muito rápido, certo, com a facilidade que temos nos meios aéreos. Ok. Doutor, hoje em dia muitos líderes falam também sobre um propósito corporativo, não é, para as empresas que lideram, mas eu queria lhe falar de um propósito pessoal. Qual é o propósito pessoal que move o seu trabalho como líder da Optimistic? Ouça, se os padres pudessem casar, eu seria padre. Porque desde muito novo sempre tive uma necessidade de ajudar, de procurar fazer algo que possa empurrar o país, que possa fazer com que tenhamos um mundo melhor. E por isso, obviamente que como empresa move-nos os resultados, move-nos o crescimento, mas não é essa marca que eu honestamente gostaria de ter. Gostaria que fôssemos percebidos, até porque fazemos esse esforço, como uma empresa que, para além de tudo isso que é o básico e é aquilo que é expectável, procuramos ter um papel para termos um mundo melhor, para ajudarmos aqueles que mais precisam
e procurar também construir o futuro sendo atores desse mesmo futuro. E hoje em dia, no mundo de incertezas e num tempo de incertezas, é necessário equilibrar, no meu entender, e o Sr. me dirá, a análise racional em cada dia, mas também um pouco de intuição daquilo que são as decisões em relação ao negócio. Temos que ser racionais, mas não podemos ser o tal racional só aqui. Precisamos de ver um pouco mais à frente. Como é que o doutor vai gerindo essas emoções entre o racional e o ver um pouco mais à frente? Eu sou gestor e de formação venho das ciências quantitativas e por isso os dados quantitativos na gestão de uma empresa são extremamente relevantes. Todavia, aquilo que faz a distinção é também alguma intuição, porque, como nós sabemos, na nossa sociedade, na maior parte dos casos, aqueles que têm mais sucesso não são aqueles que são os melhores do ponto de vista teórico. E há algo que faz com que eles sejam melhores e que façam a diferença. Em muitos casos é a intuição, mas eu diria que na gestão de uma empresa é um misto dos dois. Ou seja, não pode ser só uma componente analítica, só uma componente quantitativa. A intuição também é relevante, a intuição é mais importante à medida que a experiência vai aumentando e é um pouco dos dois que nos permite ter um bom mix e um bom trade-off entre a intuição e a parte mais analítica e racional da gestão. E em relação àquilo que é a inovação que é necessário ter também hoje em dia criar uma marca, criar uma empresa que seja duradoura, portanto, que transmita tranquilidade, que transmita segurança, quer aos seus colaboradores, quer aos seus clientes, quer em termos da própria marca. Claro. Que papel é que o doutor atribui à inovação, em primeiro lugar, à coragem de ir inovando e criando? Tem sido uma preocupação? É uma preocupação grande, nomeadamente até quando temos empresas em Portugal. Como sabe, a democracia em Portugal é recente. Tem 51 anos, vai fazer este ano 52 anos, segundo me parece. E aquilo que é, no fundo, a aprendizagem que todos nós recebemos é de algo que é oposto à inovação e oposto ao empreendedorismo. Vê lá, se tiveres um emprego na função pública ou um emprego como bancário, sempre foi aquilo que por tradição era valorizado e que eventualmente aprendemos na escola. Ora, após 50 anos, o mundo mudou, Portugal, felizmente, também mudou, e a inovação, eu diria que é fundamental. Todavia, inovação sem coragem é apenas teoria. Para sermos inovadores, tem que haver coragem. E coragem sem estrutura também pode ser irresponsabilidade. Nesta medida, eu diria que é um pouco destes ingredientes que nós procuramos, no fundo, gerir na empresa, de forma a que, em última instância, consigamos ser inovadores com alguma relevância e alguma credibilidade no output, porque, no fundo, aquilo que interessa é se é valorizada essa inovação por parte do nosso cliente e, obviamente, com a responsabilidade que nos é devida. Há aqui um outro termo que não falou e que eu gostava de trazer para a discussão, que tem a ver com o empreendedorismo. Porque eu acho que, desde a escola primária, deveriam ensinar as crianças a ter um espírito empreendedor, a arriscar, a ter a tal coragem que, com aquela idade, podem ser irresponsáveis. E, infelizmente, no nosso sistema educacional não existe esse espírito e essa metodologia
de empreendedorismo pelos motivos históricos que vimos atrás. Mas é algo que nós procuramos também introduzir nas nossas empresas. No fundo, promover e valorizar o intraempreendedorismo. Por exemplo, nós no grupo temos uma empresa que é a Bot for All, que surgiu de uma ideia, de um concurso de ideias, de um colaborador nosso, que lançou uma ideia muito interessante, que foi de criar uma metodologia com robôs, com máquinas automáticas, no fundo, para dar apoio, não apenas de saúde, mas também físico, aos nossos colaboradores. Em vez de irem ao ginásio, terem uma sala com estas máquinas em que pudessem também fazer algum exercício bem à saúde de uma forma diferente. E é um exemplo de como nós promovemos o empreendedorismo dentro do nosso grupo. É algo que eu gostaria de ver mais como prática a nível empresarial em Portugal. Isso são tudo coisas que os nossos empresários, na realidade, precisam de ir aprendendo e a nossa vida é uma constante aprendizagem. O Soutor tem muitos anos de experiência em termos de liderança, mas quando olha para o seu percurso, existe ou identifica um momento em que seja um momento transformador que defina aquele que é o seu modo de liderança? Modo de liderar mesmo? Eu diria que esse momento não foi um sucesso, mas foi um tomar consciência de como fazer coisas custa. No fundo, o custo real de desenvolver e de criar uma empresa ou várias empresas. Por outro lado, parece-me que o facto de eu ter tido por educação uma componente, uma preocupação humana, me ajudou, porque não foi algo forçado que eu tivesse que traduzir, ou seja, eu desde muito pequeno ouvia o meu pai a dizer que cuidado porque isto custa, é difícil, não é fácil. E isso é relevante para nós termos também nas nossas empresas esta mentalidade, não é? Porque eu como costumo vir com alguma regularidade, quando estou cá em Portugal, a alguns destes comitês, como administrador aqui do World Trade Center, eu costumo participar e, por vezes, algumas queixas que eu ouço é que as pessoas já não vestem a camisola como antigamente. E eu acho que tem a ver precisamente por isso, não é? O conseguirmos passar este ADN de vestir a camisola, de nos preocuparmos com a empresa, de a cada momento darmos o nosso melhor daquilo que nós estamos a fazer. Obviamente, quando somos patrões é fácil, porque dói-nos, mas quando somos apenas empregados, poderá ser mais difícil. É essa mentalidade que nós procuramos implementar também nas nossas empresas. É difícil, nomeadamente quando estamos a falar de colaboradores com culturas diferentes, com nacionalidades diferentes, mas, felizmente, a percentagem bem-sucedida é superior do que a menos bem-sucedida, o que nos motiva para continuarmos no futuro desta forma. Soutor, e há algum líder que tenha marcado nessa sua visão de liderança, ou até alguém na sua vida pessoal que tenha servido como um marco orientador? Eu, desde muito jovem, nunca fui uma pessoa de ter ídolos. E podia-lhe referenciar um ou outro nome de alguém com o qual eu me identifico. Mas a figura que mais me... Eu gostaria de destacar a figura e também o momento. E já te explico porquê. E se calhar até vou ao momento. Eu, durante 15 anos da minha vida, fui empreendedor, mas ao mesmo tempo também trabalhou por conta de outra. E a postura que tenho como empresário, na altura, era a mesma. Eu diria que passar de um registro em que chegamos ao final do mês
e ao dia 23, na altura, o ordenado estava sempre lá, e passar para um registro em que é você que tem que desenvolver a atividade para que chegue ao dia 23 e tenha lá dinheiro para pagar, em primeiro lugar, o dos outros colaboradores e depois, se for possível, o seu, isso marcou-me profundamente. Mas foi um desafio que, na altura, eu me pus a mim próprio também, porque eu sempre procurei complementar a atividade profissional com a atividade académica. E sou professor desde que me conheço. E sempre ensinei estas temáticas da gestão, do marketing, da internacionalização. E pus-me o desafio a mim próprio de provar que eu era capaz de implementar aquilo que eu ensinava. Devo dizer que os primeiros 3 anos foram muito desafiantes. Mas, felizmente, depois com mais foco, com mais metodologia, com mais experiência da vida de empreendedor e também aprendendo com outras pessoas e com os colaboradores que íamos contratando, as coisas começaram a correr bem e hoje em dia temos uma empresa saudável, o grupo tem várias empresas em vários setores de atividade, na área do trading, na metalomecânica, na área da robótica, na área da saúde, na área mais administrativa também, e isso faz-me olhar para trás e dizer que eu não trocava por nada deste mundo a decisão de me ter tornado empresário. Não trocava a vida que tenho desafiante por uma vida mais confortável como sendo colaborador. A figura que me marcou, sem dúvida, o meu pai. Porque, como lhe disse, desde pequeno, os valores da honestidade, da credibilidade, do rigor, da exigência, da preocupação com os outros, sempre tiveram em minha casa. Não foi algo que eu fizesse esforço para aprender. E isso faz de mim o homem que sou hoje. E por isso eu diria que foi a pessoa que mais me marcou. Doutor, e no meio de tudo isso, sabemos que hoje em dia a vida de empresário é uma vida preenchida, é uma vida cheia, e que muitas vezes acabamos por abdicar daquilo que é a nossa vida pessoal. O doutor tem alguns hábitos, algumas práticas que o vão ajudando a manter a clareza, a energia e a disponibilidade também para aquilo que é o bem-estar pessoal? Aliás, isso é fundamental. Foi por isso que também investi neste projeto da Bot for All. Se nós não tivermos saúde, se não nos sentirmos saudáveis fisicamente e mentalmente, não conseguimos desempenhar o nosso trabalho da melhor forma. E por isso eu acredito não num equilíbrio no sentido clássico, mas num sentido integrador. É algo que tem que fazer parte da nossa atividade. Para mim é natural um colaborador nosso ou ir ao ginásio, ou ir jogar ténis, ou fazer yoga, como temos colaboradoras que à hora do almoço costumam ir fazer yoga, que é pago pela empresa. Promovemos essa forma de estar na vida porque sabemos que nós somos o trabalho, mas muito mais do que o trabalho, algo que é extremamente importante, que é a nossa forma de estar na vida e também a nossa família. Dr. Bruno Valverde Cota, vamos falar de sucesso. O que é que significa para o doutor sucesso? Hoje em dia fala-se do sucesso de uma forma muito simplista, porque todos gostam de granjear para si próprios que são bem-sucedidos. Todavia, eu encaro o sucesso como algo mais complexo e transformador. Se me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eventualmente eu diria que era ter elevados resultados a nível empresarial, de crescer e bons indicadores. Hoje, para mim, sucesso é eu, com 52 anos,
ter 3 filhos, ter um que é o mais velho, que tem 19 anos, e eles ainda quererem estar comigo, quererem estar em família, em atividades connosco. Eu acho que isso é o maior sucesso que eu posso dizer que tenho e é um legado que eu quero deixar para todos eles e também promover no seio das nossas empresas. Posso então deduzir que para o Soutor a forma como define o sucesso foi mudando ao longo da sua vida. Exato, porque hoje em dia sou uma pessoa diferente daquilo que era há uns anos atrás. Vamos evoluindo com a experiência e com as interações que vamos tendo e vamos evoluindo, inclusive da forma como vimos a sociedade e como vimos a vida. Vivemos também uma altura em que essa autenticidade que o Soutor, ou com que o Soutor está a falar, é muito valorizada. No entender... Eu peço desculpa de interromper. Eu, por acaso, acho que não é nada valorizada, porque nós basta ligarmos a televisão e as notícias, ou lermos os jornais, e a realidade com a qual nós nos deparamos é de um desvirtuamento dos valores, pelo menos para aqueles que eu fui ensinado, não é? Só soube falar em guerras, em mentiras, em rombos, e por isso vivemos uma sociedade violenta em que ser rude e austero, pelos vistos, parece que está na moda. E eu acho que o mundo deve ser diferente. Para o Soutor, o cumprir o papel institucional não tem que fazer com que não haja autenticidade. Sim, temos que ser autênticos, no fundo, sendo aquilo que nós, na prática, nos identificamos. E, obviamente, sabendo que o sermos autênticos também temos que atuar na sociedade e temos que estar adaptados à sociedade. Mas essa autenticidade identifica-se e reforça-se quando procuramos também incorporar na sociedade os nossos pontos de vista. Por exemplo, atualmente, eu não me identifico com guerra, nunca peguei numa arma, detesto tudo que tenha a ver com violência. E por isso não me identifico com o mundo que estamos a viver atualmente. Isto não faz com que eu me retraia, mas pelo contrário, deu-me mais força para aceitar este seu convite e vir partilhar os meus pontos de vista, para escrever artigos num jornal, para partilhar os meus pontos de vista, porque é assim que nós devemos fazer. Aqueles que acreditam que o mundo deve ser diferente, têm que também se unir e difundir o seu ponto de vista. De outra forma, o mundo não melhora. A forma de lutarmos contra todas essas coisas é fazermos também, pela nossa voz, ver que existe e é possível viver de uma forma contrária a todas essas coisas, às guerras, aos roubos, a tudo isso. É verdade. Isso que o Soutor acredita. Acredito nisso. E acredito que temos um papel social nesse aspecto. Porque eu acredito que temos um desafio de tornarmos o mundo melhor. Ao tornarmos o mundo melhor, tornamos-nos a nós melhores e procuramos tornar também as outras pessoas melhores. Isso é uma filosofia de vida. É uma forma de estar na vida e procurar dar o exemplo aos outros. Porque veja, se você é líder de um país, ou se é líder de uma organização com muito impacto, com muita visibilidade, se o exemplo que dá são exemplos de que o crime compensa, vale a pena a agressividade, vale a pena a guerra, não está a desempenhar o papel que a posição que tem exige. E por isso, aqueles que têm alguma posição que podem influenciar e que pensam de maneira diferente, nunca foi tão urgente difundirem a sua mensagem. Soutor, e falámos há pouco em ver um pouco mais à frente. E o desafio que eu colocava ao Soutor agora é que tendências ou que mudanças é que o Soutor acredita que irão alterar ou redefinir o modo como se pensam as empresas, como se pensa a liderança. O Soutor que já escreveu também diversos livros sobre esse tema. Que mudanças acredita que
que irão acontecer na próxima década, para não irmos muito mais longe? Temos vindo a falar um pouco ao longo desta nossa conversa sobre esta temática, porque está relacionado. Veja, não há muito tempo nós vimos líderes de países a dizer que as questões ambientais e do planeta não são relevantes. Não há muito tempo vimos também líderes dizer que o importante em termos económicos é crescermos e termos resultados. Os acontecimentos naturais e a própria vida têm mostrado que isto não é verdade. De facto, temos que nos preocupar com o ambiente e temos que nos preocupar com o lado humano, porque senão nenhum de nós sobrevive. E eu acho que essa vai ser a tendência. Vai ser uma tendência de implementar na liderança das organizações e dos nossos países uma componente mais orientada para ajudar as pessoas e para a humanização dos diferentes públicos, e nomeadamente também do nosso planeta. Percebermos que as empresas e as organizações têm um papel social, têm que tornar o nosso país mais sustentável, melhor do ponto de vista ambiental. Temos que ter também um impacto social ao nível das pessoas, ajudar aqueles que são mais carenciados, sabendo que no meio de tudo isto, uma empresa tem que gerar valor para os seus acionistas e o desafio de um gestor é precisamente esse, de gerar dividendos para os acionistas e ao mesmo tempo ter uma preocupação humana e social. Nesta perspectiva, há algo que se fala hoje em dia e que vai, se calhar, um pouco contra aquilo que estivemos a falar durante este tempo, inteligência artificial. Há muitas opiniões, há quem diga que na realidade vai revolucionar de uma forma positiva, há quem aponte que se calhar será de uma forma negativa. Qual é o ponto de vista do Dr.? Não sou especialista em inteligência artificial, mas comecei a ser recentemente, graças ao meu diretor de marketing, utilizador. Vejo algumas vantagens, nomeadamente em certas tarefas que podem ser melhoradas e mais eficientes com a inteligência artificial. Também em ambiente de fábrica, é algo que aí já há algum tempo nós teremos procurado implementar, de modo a no processo produtivo sermos mais eficientes e conseguirmos também ter um maior índice de qualidade naquilo que produzimos. A questão prende-se sempre com o mesmo. O problema não está na máquina, o problema não está na tecnologia. O problema poderá estar em quem mexe na tecnologia ou quem mexe na máquina. E isso nós vimos para onde é que caminha o pensamento humano e para onde é que caminha a forma de atuar dos grandes decisores políticos. Se a inteligência artificial for utilizada numa perspectiva de tornarmos as coisas melhores, os processos mais eficientes e de um modo construtivo, será muito bom. A questão é que também pode ser utilizado no lado oposto. E isso será um desafio bastante grande. Mas é um risco que faz parte da nossa atividade e com o qual temos que ter em consideração. Duas notas agora muito mais pessoais. Que palavras é que o Sr. gostaria que as pessoas associassem ao seu nome como líder, mas também numa vertente que tem demonstrado aqui, que é a vertente humana? Se for igual ao que o meu pai teve, seria brilhante. Não sei se estou a esse nível, mas de uma pessoa séria, coerente,
responsável, rigorosa e respeitadora, seria para mim um orgulho muito grande. E porquê? Porque é bom chegarmos ao final do dia, dormirmos de consciência tranquila e de sentirmos que o nosso legado se sente orgulho de nós. E esses são os valores que eu acho que são os ingredientes necessários para que isso aconteça. Estamos a terminar esta entrevista com o Dr. Bruno Valverde Cota, mas pedir-lhe que deixasse ficar, pela sua experiência, uma palavra para aqueles jovens que estão hoje em dia a começar a ser empreendedores, empresários, a passar por aquele início que o Sr. Doutor também passou. Que palavras é que o Sr. Doutor lhes poderia deixar? Não tenham medo. Arrisquem. Vale a pena arriscar. Percebam que o facto de arriscar não significa que não sejamos também rigorosos, que tenhamos em consideração a metodologia, o conhecimento técnico. Esse é fundamental. É por isso que temos que ser corajosos. E depois, sigam sempre a vossa voz interior. Considerem as várias opiniões de todos aqueles mais próximos e mais queridos, que gostam sempre de ter um papel para vos orientar, mas, em última instância, quem sabe aquilo que é melhor para cada um de vós são vocês próprios. Essa voz interior é aquela que, na minha perspectiva, vai permitir vocês serem bem-sucedidos. Não hesitem, porque ao longo dessa caminhada vão ser confrontados com várias opiniões que, cuidado, é melhor desistir, isso é muito arriscado. Mas se todos pensassem assim, não havia empresas, não haviam grandes impérios e o mundo não evoluía e não melhorava. Por isso, invistam na vossa formação, mas ao mesmo tempo tenham um espírito empreendedor e de coragem.